Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal. Mais um vídeo da série de vídeos, aperte os cintos, é hora da viagem. E a viagem do vídeo de hoje é uma pergunta simples. Você sabe qual foi o crime real de Jesus Cristo? Supondo que a história de Jesus Cristo tenha sido real, qual foi o crime? Por que ele foi preso? Quem que era preso naquela época, né? Para você ser preso naquela época, você tinha que quebrar alguma das leis. Quais leis existiam naquela época, né? Leis do Império Romano, leis do imperador, leis do rei da região, o rei que administrava uma região em nome do imperador, dono e senhor de todas as terras, né? Então, teve um momento na história também que Pilatos, que era o rei que administrava a região onde Jesus morava, Pilatos falou que lavava as mãos, que o povo deveria escolher se o povo quer soltar um assassino ou quer soltar um herege. Qual que era o crime? Será que era heresia, o crime de Jesus? Né? Daí, por que o povo escolheu soltar o assassino Barrabás? Porque o crime de Jesus tem que ser pior que o assassinato, né? Pra eles falar, Barrabás é assassino, mas tudo bem, a gente solta ele e prende o outro. É porque o outro tinha um crime muito pior, né? Mas se Pilatos também disse, como está escrito na história que ele disse, que contra o império e contra o imperador Jesus não tinha pecados, não tinha crimes, que por isso ele lavava as mãos e deixava escolhendo a mão pro povo decidir, né? Significa que Jesus não quebrou nenhuma lei romana, nenhuma lei do Império Romano, nenhuma lei do imperador, nenhuma lei ali do rei Pilatos, da região onde ele mandava. Será mesmo que, como diz na história, Pilatos ou o imperador se sentiram ameaçados por um filho de carpinteiro porque viam que uma certa parte da população tinha algumas pessoas que seguiam o filho do carpinteiro e aí ficaram preocupados com medo de perderem o poder e o império deles, o reinado, o trono deles, com medo de que os soldados que eles tinham lá, que todos os soldados romanos, todo o poder que eles tinham não fosse suficiente para deter o ataque de o filho de carpinteiro junto com o povo que o seguia e todos desarmados. Será que ele ficou com tanto medo assim do que falava o filho de carpinteiro que teria fugido de casa, abandonado a casa, refutado a herança e saiu andando sozinho pela região lá, saiu caminhando pela região, explicando, ensinando umas certas coisas, conversando com o povo, reunindo o povo e o povo seguindo ele? Né? Será que Pilatos ficou com medinho de um filho de carpinteiro? Quem era carpinteiro naquela época? Porque não tinha, né, as lojas igual hoje em dia. As Casas Bahia, Loja 100, etc. Você compra os móveis planejados, né? Para quem tem mais grana e mais gourmet, tem as lojas especializadas que fazem os móveis, né? As marcenarias especializadas. Mas naquela época lá, quem tinha dinheiro para contratar o serviço de carpintaria, né? Que era o serviço de fazer a porta para casa, a janela para casa, a cama, a mesa da cozinha, a cadeira, né? Que era tudo de carpintaria naquela época, né? Então, se o carpinteiro tinha trabalho para rodo para fazer naquela época, que tinha muita gente rica naquela época, né? Que contratava todo mundo que tinha casa era porque tinha dinheiro. E aí quem não tinha casa eram os escravos, que trabalhavam, ficavam e moravam dentro das casas de quem tinha casa ou ficavam morando na rua. Né? Igual os pendites, e existem até hoje em dia os mendigos nas ruas das cidades e tal. Mas enfim, né? Se a gente for pesquisar, né, um poder, uma instituição que acusava Jesus de Jesus ter quebrado uma lei, que Jesus fazia alguma coisa errada naquela época, né? E mais tarde, muito mais tarde, anos e anos depois, né, já que em questão de Brasil, né, já existia o Brasil, porque na época de Jesus não tinha nem índio aqui no Brasil. Aqui era só mato, né? Muito tempo depois de Jesus que os índios começaram a chegar aqui, habitar a região aqui, e depois das cidades e tal. E aí já nessa época das cidades tinha escravidão. E pela lei, a lei permitia você ter escravo, era status social você ter escravo. Você era respeitado. Você tinha sobrenome se você tivesse escravo, é porque você era rico, é porque você tinha posses.
E a lei te garantia, a lei te dava o direito, você tinha o direito como dono de escravos, de punir o escravo que falasse aquilo que você não gostou, falasse qualquer coisa que você se sentisse ofendido com o que o escravo falou, sendo que não quer que o escravo fale aquilo. O escravo não pode ter liberdade de expressão, o escravo não pode dizer o que ele pensa, o que ele sente, o que ele é. Você que avalia. Mas se você se sentir ofendido, por lei você tem o direito garantido de punir o escravo, até de matar o escravo. Se o escravo tentar fugir também. Por lei você tem garantido, se o escravo tentou fugir, você pode punir ele e até matar ele, para servir de exemplo para os outros. E essas instituições que criam essas leis, que aprovam essas leis, é que dizem que são a família tradicional brasileira, que estão do lado do bem, que são as pessoas de bem. São as pessoas que aprovam essas leis, que criam essas leis, que defendem essas leis, que gostam dessas leis, que idolatram essas leis. E idolatram as pessoas que criam essas leis, que os artigos, projetos de lei, etc e tal, que eles criam por interesse próprio, que eles não estão lá criando porque representa a vontade da maioria da população. Mas existe um poder, né, oculto, segundo os teus doidinhos, os malucos que falam de teoria de conspiração, existe o poder que orquestra tudo isso, né, que faz tudo isso existir, né? Todas essas instituições terem esse poder de criarem essas leis, de aprovarem essas leis e criarem e aprovarem os castigos para essas leis. Tanto as leis que mataram Jesus como herege, né? Em nome de Deus, amém. Ele foi morto em nome de Deus, amém. Como herege, porque herege é um crime contra Deus, e um crime contra Deus é um crime maior do que um crime contra o ser humano comum. Né? Se você estudar a história, você vai ver que na época lá do Império Romano, você desafiar, você questionar, você perguntar, questionar alguma coisa para os líderes religiosos, você era excomungado, era considerado criminoso, era preso, era considerado escória da sociedade. E depois Allan Kardec e Chico Xavier também foram excomungados, foram considerados escória da sociedade, criminosos, por questionarem algumas coisas, por ensinarem algumas coisas, por falarem sobre algumas coisas, só por falar, só por expor alguns pensamentos que eles tinham. Então, assim, esse mesmo poder desde a época de Jesus até os tempos atuais, né? Chico Xavier é coisa recente, de 20, 30 anos atrás que ele morreu. Então, tipo, esse mesmo poder existe até hoje manipulando a cabeça das pessoas. E as pessoas não percebem isso. E aí ficam ocupadas, como diz no filme Matrix, com a divisãozinha que existe das bolhas, né? De homem contra mulher, hétero contra gay, branco contra preto, esse órgão sexual contra aquele órgão sexual, esse time de futebol contra aquele time de futebol, essa religião contra aquela religião. Ah, se você tem esse órgão sexual, se você tem esse gênero, se você se identifica com isso aqui, você vota nesse candidato, você tá com a gente no nosso partido, senão você é inimigo. Se você pensa diferente, você é inimigo, tem que ser cancelado, combatido, preso. Em nome de Deus, amém. Tipo, essa é a realidade que as pessoas têm que parar para pensar um pouco, né? E às vezes esquecem de parar para pensar sobre isso. Então, tá aí mais um vídeo. Paz para todos. Fui.